Bom, olá pessoal, boa noite. Muito obrigado por estar compartilhando essa sexta-noite conosco. E hoje a gente vai dar início ao laboratório usando a técnica de Monte Carlo, né? Eu convidei o Dr. Henrique César para estar fazendo a demonstração quanto ao uso do Monte Carlo. Nesse caso, a gente vai estar fazendo simulações no ensemble Gran Canônico, né? E com isso, Henrique, por favor, fique à vontade de estar compartilhando legal. Então, esse conhecimento conosco. Legal. Obrigado, Caetano. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando um pouquinho aqui sobre Monte Carlo. É um assunto que eu gosto muito, então sempre legal estar falando sobre isso e fazer um tutorial também, botar a mão na massa também é sempre bacana. Então, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Não sei se já estão. Sim, Henrique, já estamos vendo. Perfeito. Legal. Então, meu nome é Henrique César, eu sou atualmente pós-doutorando no Instituto de Física da USP, e vou falar então hoje um pouquinho, vou fazer uma introduçãozinha sobre a parte teórica do laboratório que a gente vai fazer hoje, que a ideia então seria fazer então a adsorção de gases em sistemas porosos, em sólidos porosos. Especificamente o que a gente vai estar falando hoje vai ser sobre a adsorção de metano em uma zeólita que ela é chamada de silicalita. Ela tem uma estrutura de poros parecida com essa estrutura de poros que vocês veem nessa figura aqui ao lado. Bem, então, o professor Caetano, ele ontem deu uma boa introdução, né, uma bela introdução falando do método de Monte Carlo, falou bastante coisa. Eu queria só fazer então, uma recapitulaçãozinha bem rápida antes de começar a falar desse método que a gente vai usar, que é o Gran Canônico Monte Carlo. E a ideia, então, no Metrópolis Monte Carlo, que o professor falou ontem, é que a gente está interessado, então, em mostrar estados obedecendo, então, essa distribuição, que é a distribuição de Boltzmann. Por quê? Porque se a gente conseguir mostrar estados dessa maneira, a gente vai poder, então, calcular médias de ensemble, que são, na verdade, médias simples. A gente pode, então, avaliar qual que é o valor da nossa propriedade de interesse numa configuração que está dentro dessa distribuição, e você calcula, então, a sua média de ensemble como uma média simples. O jeito, então, de gerar configurações dessa maneira, obedecendo essa distribuição de interesse, essa distribuição de equilíbrio, num esquema de aceitação e rejeição, conforme foi proposto, então, pelo Metrópolis e conforme é usado em vários métodos de Monte Carlo. E a ideia, então, é que eu tenho, então, uma probabilidade do meu sistema, estando num estado, dele ir para um estado novo. Essa probabilidade, a gente decompõe ela em duas partes. A primeira parte seria a probabilidade, então, de eu gerar um movimento que vai me levar de um estado ao outro. O que seria gerar esse movimento? Seria, por exemplo, fazer um deslocamento de um átomo, ou, como o professor Caetano falou bastante ontem, né, no caso do Ising, por exemplo, fazer o flip de um spin. Então, isso é o gerar o movimento que vai me levar de uma configuração a outra. Vezes, então, o produto com a taxa de aceitação de eu aceitar esse movimento. Então, se eu decompor a minha probabilidade de transição de um estado para outro dessa maneira, eu posso, então, utilizar uma condição, que é uma condição bem forte, que é a condição do balanço detalhado, que diz, basicamente, que se eu estou no estado O, a probabilidade de transição de estar nesse estado O e ir para o estado N, ela é igual, então, à probabilidade de eu estar no estado N e fazer a transição do estado N para o estado O. Então, se eu imponho essa condição, eu sou capaz, então, de chegar num critério de aceitação, que é o critério de Metrópolis. Então, basicamente, para chegar nesse critério de aceitação, o que a gente faz é substituir tudo que está nesse lado esquerdo do slide aqui, né? A gente coloca nesse balanço detalhado aqui embaixo, e a gente chega numa razão, então, da aceitação de O para N sobre a aceitação de N para O. E uma condição que satisfaz isso é essa condição que está aqui do lado. Basicamente, então, o que a gente tem aqui, se o meu estado novo, N, tiver uma energia menor do que a do meu estado antigo O, eu vou aceitar, então, essa nova configuração. Caso contrário, eu não vou rejeitar automaticamente, como o professor disse ontem, mas eu tenho, então, a probabilidade de aceitar ou rejeitar. Essa probabilidade é dada por esse fator de Boltzmann aqui, essa exponencial de menos beta, onde beta é 1 sobre kBt, é o fator de Boltzmann, e a diferença das energias, certo? Então, resumindo, então, o algoritmo, né? Então, a gente dá um deslocamento no meu sistema. Então, o que é dar esse deslocamento no meu sistema? Eu tenho diversas opções a depender do sistema que eu estou estudando. No caso do Ising, por exemplo, é flipar um spin. Então, eu vou virar um spin que está down, vou virar up, ou vice-versa.
Em um sistema molecular, a gente pode fazer a translação de uma molécula, a gente pode fazer a rotação de uma molécula, ou dependendo do ensemble que a gente estiver simulando, no caso, por exemplo, do ensemble NPT, a gente pode fazer uma compressão ou expansão do meu volume. Eu faço, então, eu computo a nova energia e aplico o critério, então, se minha energia ela é menor, eu aceito a nova configuração, se a minha energia nova ela é maior, eu amostro um número aleatório aqui, x. Esse número aleatório ele vem, então, de um gerador de números aleatórios, como existem diversos, né? Toda linguagem de programação tem o seu interno, e você pode implementar outros também. E eu aceito, então, ou rejeito baseado, então, se esse número aleatório for menor do que esse fator exponencial aqui da diferença das energias sobre Kt. Então, essa é a ideia, então, do Metrópolis Monte Carlo que a gente viu ontem. Por que eu falei disso? Porque a gente vai usar isso agora para falar, então, do Gran Canônico. Então, como é que são as simulações, então, no Ensemble Gran Canônico? No próximo laboratório, a gente vai fazer simulações desse tipo, e a ideia, então, é estudar a adsorção, no caso de metano, em um sólido poroso, que é a silicalita. Então, para estudar a adsorção, o ensemble mais natural que você consegue pensar para fazer isso seria o ensemble Gran Canônico. O que é esse ensemble Gran Canônico? É onde eu tenho o meu potencial químico, o meu volume e a temperatura constantes. Esse potencial químico, ele dá, de certa forma, a afinidade que você tem de colocar uma molécula ali ou não, ou a penalidade de energia de você introduzir ou remover uma molécula do seu sistema em uma certa região ali do seu sistema. Então, o potencial químico está relacionado a isso, né? Então, no laboratório físico, né, se a gente quiser fazer um experimento de adsorção de um gás em um certo material poroso, a gente vai ter, então, que esse gás vai estar numa certa temperatura e numa certa pressão. Eu vou colocar, então, o reservatório do meu gás em contato com o meu material. E daí o que acontece? Intuitivamente, né, então esse gás vai penetrar ali no meu material e ele vai entrar, em certo momento, ele vai entrar em equilíbrio, né? Então, o que conseguir entrar, dada essa condição termodinâmica de temperatura e pressão no meu gás, no meu material, ele vai entrar ali após algum tempo. Esse tempo pode ser longo, pode ser curto, e esse sistema, em algum momento, vai equilibrar. E quando que ele está em equilíbrio? Quando você tem que o potencial químico nos dois lados, tanto no reservatório como no seu sólido, ele é igual. Por isso que, então, a gente vai fazer essa simulação no ensemble Gran Canônico. Então, meu sistema real, vamos dizer assim, laboratório que eu observo é mais ou menos isso. Então, a gente tem as bolinhas pretas aqui, que são minhas moléculas de gás, e eu tenho aqui do lado meu sistema poroso. Então, a gente vê que as minhas moléculas de gás vão entrando ali dentro. Qual que é uma grande dificuldade disso? É que, tipicamente, você não tem como prever quanto tempo vai demorar para encher esse sistema, especialmente dependendo do seu sólido. Então, se você pensasse em fazer, por exemplo, uma simulação de Monte Carlo ou uma dinâmica molecular, partindo desse tipo de sistema aqui, você poderia ter que você levar muitos passos e muitos segundos até pensando em difusão. Isso é intuitivo de pensar, né? Você pensar na dinâmica molecular mesmo. Você vai demorar vários segundos para encher, baseado na pressão do seu reservatório, né? Encher o seu sólido poroso aqui. Então, a ideia, então, nas simulações de Monte Carlo no ensemble Gran Canônico, é que a gente vai simular um sistema, então, onde a gente tem somente o nosso sólido poroso e a gente vai ter um reservatório fictício aqui, que é onde vão estar as minhas moléculas que eu vou estar introduzindo ou removendo do sistema. Então, o que eu vou fazer é, eu vou pegar o meu sólido, eu vou sortear uma posição aqui e vou tentar colocar uma molécula lá dentro. E daí eu vejo se isso é favorável ou não. Tem um critério de aceitação para isso que eu vou mostrar para vocês. E também, eventualmente, eu vou tentar tirar uma molécula do meu sistema. Então, eu vou pegar uma das moléculas que está ali dentro e vou tentar remover ela. E vou ver qual que é a penalidade de energia para fazer isso. E também tem um critério de aceitação para isso. Tá, então, como que para chegar, então, né, nesse critério de aceitação no ensemble Gran Canônico? É um pouco complicado, eu não vou fazer em detalhes aqui, mas a ideia geral é que você tem, então, um seu sistema, que é esse volume V aqui, e ele está em contato, então, está dentro, na verdade, de um outro sistema, que é esse volume V0 aqui. E eu tenho que em V, então, é o meu sistema que eu estou estudando, que minhas partículas interagem normalmente, e em V0, aqui em V0 menos V, eu tenho um sistema de partículas não interagentes. Você consegue escrever a função de partição para esse sistema, então, usando um pouco de mecânica estatística lá, você faz um pouco de conta, você escreve a função de partição, e baseado na função de partição, então, você consegue chegar no que seria a distribuição de estados que eu tenho para o meu sistema. Então, a distribuição de estados que eu tenho para o meu sistema nesse caso aqui é dada por essa expressão,
onde eu tenho essa exponencial aqui, que ela depende desse mu. Quem que é esse mu aqui? Esse mu é o meu potencial químico, né? Então, eu tenho essa exponencial que depende do número de partículas e de mu, e tem a exponencial aqui também que depende de energia. Então, essa é a distribuição de estados que eu tenho no meu ensemble Grand Canônico. Dado que eu conheço, então, qual que é a minha distribuição de estados, a questão agora é só fazer como a gente fez pro Metrópolis Monte Carlo e forçar, então, eu a mostrar dessa distribuição de estados. Para fazer isso, a gente usa novamente o balanço detalhado, não vou fazer aqui, mas a gente consegue, então, chegar... aquele alfa, né, vai ter o movimento alfa, que seria de inserir uma partícula, e o movimento alfa, que seria de remover uma partícula. Então, você consegue chegar na taxa de aceitação para a inserção de uma partícula no meu sistema, que é dada por essa equação aqui, e numa taxa de aceitação para remoção da partícula do meu sistema, que é dada por essa taxa de aceitação aqui. Então, a gente vê que a nossa taxa de aceitação, ela depende do volume, depende do número de partículas, depende aqui desse lambda, que é o comprimento de onda de de Broglie, isso aqui é carregado da minha função de partição, mas a parte mais importante e mais interessante de olhar é que ela depende de uma exponencial aqui da diferença de energia, né? Então eu tenho a energia de UN menos a energia de UN mais 1, e também do meu potencial químico. Então o meu potencial químico, ele entra aqui no meu critério de aceitação, dando justamente qual que é a penalidade de energia, pensando assim, né? Para eu remover ou tirar uma partícula ali. Então, para chegar nessa condição de equilíbrio com aquele reservatório fictício que eu mencionei para vocês. Então, no fim das contas, a gente vai estar fazendo uma simulação que ela de certo modo, parecida com o que a gente faz, observa em laboratório, só que a gente não vai ter um reservatório de fato, a gente tem um reservatório fictício que vai colocando e tirando moléculas, que seria esse volume V0 aqui. Então, como que será o tutorial, então, né? O tutorial que a gente vai fazer, então, é basicamente pegar a moléculas de metano e tentar inserir ela, então, nessa estrutura de poros aqui. Nessa estrutura de poros aqui, que é da silicalita. Então, a silicalita, ela tem esses dois canais principais, que é esse canal reto, que vai aqui para cima, e esse canal em zigue-zague aqui, que ele é chamado de canal sinusoidal ou canal em zigue-zague. O Henrique, você poderia voltar no slide anterior? Acho que claro. Eu vou mostrando o que tem estrutura. A gente estava vendo sobre o Cassandra. Entendi. Perfeito. Vocês estão vendo Isso. agora? Sim. Correto? Perfeito. É que eu passei de slide sem querer. Desculpa, pessoal. Então, a ideia, então, é que eu tenho essa estrutura, então, de um canal que ele é um canal reto, e eu tenho um outro canal, que é esse canal em zigue-zague aqui, que ele é chamado de canal zigue-zague ou canal sinusoidal. Esse tipo de estrutura de poros, ela acontece não só na silicalita, acontece em outros materiais. Ela tem um nome para isso, eu vou mostrar depois para vocês um site onde você tem categorizado diversas eólitas, e o tipo de estrutura de poros para essas eólitas aqui é chamado de MFI. E é claro, né, não é esses cilindros, esses tubinhos, essas esferas perfeitas, na verdade o que a gente tem é um conjunto de átomos que está formando essa estrutura esses canais, essa estrutura de poros, e ele fica meio parecido, na verdade, com os átomos no lugar, algo parecido como que está aqui no item B, aqui no canto direito do slide. Então é isso que a gente vai estar querendo fazer, então, no tutorial. Então, como que a gente vai fazer isso, né? A ideia, então, é a gente utilizar esse software, que é o Cassandra. Então, o Cassandra, ele é um software especializado em Monte Carlo, então ele só faz Monte Carlo. Ele é desenvolvido na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, no grupo desse professor, no Edward Meighen. E existem outros softwares de Monte Carlo, né? Mas um dos diferenciais que a gente tem no Cassandra aqui é que ele tem diversos ensembles implementados, e ele tem também esse método de Configurational Bias Monte Carlo, que eu vou falar rapidamente, brevemente para vocês nos próximos slides também, só para até dar um gostinho do poder do Monte Carlo, vamos dizer assim, de ver como que quando você tem um problema que a dinâmica molecular, por exemplo, não consegue resolver para você, como você pode, se você for esperto e conseguir pensar num movimento eficiente, levar, então, numa amostragem muito eficiente com o Monte Carlo. Mas vai ser um parênteses que a gente vai abrir, mas a ideia, então, é que no Cassandra a gente tem todos esses ensembles aqui implementados, o NVT, o NPT, o ensemble Grand Canônico, o MIVT, que é esse que a gente vai usar agora no tutorial, e também esses dois ensembles aqui, que são os ensembles de Gibbs com volume constante ou com pressão constante. Esse ensemble de Gibbs, ele é utilizado muito para estudar sistemas onde você tem uma fase líquida com gás, por exemplo, onde você tem essas interfaces, esse tipo de coisa, estudar
esse tipo de situação de equilíbrio, você utiliza esse ensemble de Gibbs bastante. Então, falei que eu ia abrir um parênteses, né? Por que esse código é legal? Porque ele tem essa implementação do Configurational Bias Monte Carlo, que usa uma abordagem de dividir a molécula em fragmentos. Então, primeiro eu vou introduzir para vocês para o problema, só para falar. Então, qual que é o problema? Vamos supor que eu queira fazer, então, a amostragem conformacional de uma molécula. O que é a amostragem conformacional de uma molécula? É aquilo que a gente, se a gente fizesse uma dinâmica molecular, né, a gente ia ver que os comprimentos de ligação vão mudando, que a minha estrutura ela vai relaxando, ela abre, fecha, se tiver ângulo de diedro, se for uma proteína, por exemplo, ela vai abrindo, fechando, ela tem um certo movimento, né? Então, o que a gente poderia pensar para fazer a amostragem desse sistema? A gente poderia falar, não, vamos usar então o Metrópolis Monte Carlo, onde a gente vai lá, pega um dos átomos, dá um deslocamento aleatório, compara a energia e fala que a gente gerou um novo estado. O problema de usar essa abordagem é que, em geral, nos campos de força, que esse aqui, os campos de força que eu trago uma figura que é igual, na verdade, né, o que vocês viram, o professor mostrou para o caso da dinâmica molecular, você usa campos de força assim também. E, em geral, essas constantes, esse KR aqui do meu comprimento de ligação, né, que você tem do meu poço harmônico ali do comprimento de ligação, ele é maior do que o K que eu tenho para o meu poço harmônico de ângulo, que por sua vez acaba sendo maior do que esses coeficientes V que eu tenho para torsionais. O que isso implica? Isso implica que, em geral, quando eu der um deslocamento no átomo, ele vai ver qual que vai a mudança de comprimento de ligação, e isso vai ser mais importante, vamos dizer assim, porque é uma penalidade de energia muito maior do que quando eu vario um ângulo de diedro. Mas para grandes mudanças conformacionais, eu quero, na verdade, olhar para ângulos de diedro. Então está um pouco abstrato, mas eu vou trazer um exemplo. Então, essa é uma das vantagens e desvantagens do Monte Carlo. Então, eu sei que o Metrópolis Monte Carlo ele não é eficiente nesse caso. Por quê? Porque eu não adianta dar um deslocamento num átomo e comparar estados, porque isso não vai me levar a grandes mudanças estruturais. Eu vou sempre estar olhando para, basicamente, mudanças de comprimento de ligação ali, que já está me dando grandes penalidades de energia. Então, uma vantagem / desvantagem do Monte Carlo é que eu posso, e nesse caso eu preciso, então por isso que é uma desvantagem, desenvolver um algoritmo eficiente para mostrar esses casos específicos. E daí, nesse algoritmo que tem implementado no Cassandra, que também tem implementado no DICE, o DICE é um programa de Monte Carlo também que é desenvolvido no Instituto de Física da USP, e que basicamente você decompõe a molécula em fragmentos e vai inserir nesses fragmentos. Então, isso na prática equivale, voltando lá, né, como na derivação do meu critério de Metrópolis, a fazer então um alfa, que é a probabilidade de eu gerar um movimento que vai de um estado para o outro, sendo diferente do que o que eu vou do outro para um. Então, eu tenho essa diferença. Então, eu estou introduzindo um bias aí, estou forçando um lado do meu sistema, e eu faço isso dando preferências para energias mais baixas, em geral. Então, a gente tem que compensar esse bias, essa forçada que a gente dá no critério de aceitação. Então, muita informação, mas tentando passar de uma maneira simples, a ideia, então, é que vamos enxergar minha molécula como uma cadeia, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu vou fazer, então, é que eu vou deletar uma parte da minha molécula, eu vou gerar possíveis posições de inserção no meu novo fragmento. Quem que é o fragmento? Olhando aqui para o lado, então, essa minha molécula aqui de exemplo que eu tenho, eu decompus ela aqui em 5 fragmentos. Então, eu vou pegar, vou tentar encaixar esse fragmento aqui, vou ter diversas posições de possíveis de encaixar, e daí eu vou fazendo isso para reconstruir toda a minha molécula. Eu tenho critérios, então, para ir fazendo isso, então eu vou sempre selecionando baseado na energia, e dessa maneira eu consigo construir, então, quem que é meu alfa. Eu coloco isso no meu balanço detalhado e chego num critério de aceitação, que é esse aqui embaixo, que é algo que a primeiro momento é bem diferente do que a gente tem do critério de Metrópolis, mas a gente vê que a gente preserva algumas coisas. O que a gente preserva aqui no caso é essa exponencial de menos beta energia. Então, ele está relacionado, então, aí ao peso dos estados ali que eu tenho do meu sistema, né? E assim eu garanto, então, que eu estou fazendo uma amostragem. Não se preocupem com isso, porque isso não vai ser importante aqui. É só para fazer um parênteses para trazer um exemplo agora. Então, essa complexidade que eu introduzi de ter que fazer esse tipo de amostragem, então agora olha para esse caso aqui, para esse gráfico onde a gente tem essa barreira torsional aqui. Então, aquela mesma molécula que eu tinha antes, ela tem duas conformações que são estáveis, que é essa conformação 1 e conformação 2, onde basicamente eu virei um ângulo de diedro. Então, a molécula estava assim, eu virei ela e ficou assim. Então, eu tenho que as duas são estáveis por uma diferença de energia aqui de 1,34 quilocalorias, só que ela tem uma barreira de energia de quase 10 quilocalorias. O que isso significa? O que isso significa é que, voltando no que o professor mostrou na aula passada, né, a minha dinâmica molecular vai ter que superar, então, essa barreira de energia. Então, ela vai ter que ir ganhando energia ali com o meu termostato, de alguma maneira, até ele conseguir superar e passar de um estado, por exemplo, do 1 para o 2.
Enquanto que do meu Monte Carlo, naquele movimento que eu acabei de falar para vocês, Configurational Bias Monte Carlo, a gente consegue burlar essa barreira de energia e passar direto de um mínimo para outro. Como? Como a gente vai estar selecionando baseado nas menores energias, se a gente fizer uma configuração que tem uma energia alta, ele vai ter um peso muito baixo e não vai querer aceitar. Então ele sempre pula essas energias altas. O que isso implica? Isso implica no que a gente tem nessa figura aqui do lado. Então esse aqui é um gráfico do meu ângulo de diedro, justamente do ângulo que define então essas duas configurações, e basicamente quando eu estou na configuração 1, então, eu tenho um ângulo de diedro que está próximo de 0, e quando eu estou na configuração 2, eu tenho um ângulo de diedro que é próximo de mais ou menos 180 aqui. Então, com o Monte Carlo, a gente vê com esse método, né, que a gente consegue variar, então, passar de uma configuração para outra muito fácil, vamos dizer assim, justamente porque ele não está enxergando essa barreira, por mais alta que seja, enquanto que para a dinâmica molecular, aqui eu tenho uma simulação de 400 nanosegundos, que é uma simulação relativamente longa para esse tipo de molécula, né, em geral, você faz simulações mais curtas para mostrar moléculas tão pequenas em solvente. E mesmo nessa simulação de 400 nanosegundos, você vê que ele foi e voltou somente uma vez. Ou seja, ele não te dá uma estatística de qual que seria a configuração preferencial da minha molécula em um determinado solvente, por exemplo. Então aqui é um caso claro onde o esforço adicional que eu tive de desenvolver esse método de Monte Carlo, ele compensou porque eu estou conseguindo enxergar algo que é minha dinâmica convencional. É claro que a dinâmica também vai poder utilizar de diversos truques para poder passar disso, né? Mas a minha dinâmica convencional não conseguiria fazer. Então, voltando nas vantagens e desvantagens, então a gente justamente chegou agora num movimento que pode dar grandes saltos na superfície de energia, que isso foi o que eu mostrei para vocês, então a gente mostrou para vocês aí uma vantagem. A gente mostrou, então, também a facilidade em utilizar ensembles em que N não é constante, então é o que a gente vai experimentar no laboratório hoje. A parte da informação temporal, a gente conseguiu meio que dar um jeito com o Monte Carlo cinético, que o professor comentou ontem, então, para alguns casos ali, se você conseguir mapear todas as suas barreiras e todas as suas transições, você consegue fazer uma dinâmica aí do seu sistema. E as implementações, como vocês viram, podem ser bem complexas, então a gente mostrou aí também que a implementação pode crescer em complexidade bastante, dependendo do problema que você estiver atacando. Mas, voltando, esse foi um parênteses, voltando então para o problema que a gente quer estudar, que é a da distorção do metano na silicalita. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, o que a gente vai querer estudar, na verdade, é a isoterma de adsorção do metano na silicalita. O que é essa isoterma de adsorção? Essa isoterma de adsorção é basicamente olhar quanto de metano cabe dentro do meu material em uma determinada pressão. Então, em uma determinada temperatura também. É uma isoterma porque normalmente a gente olha as linhas em uma temperatura constante. Então, eu vou variando então a minha pressão e vou olhar quanto de molécula que está cabendo ali dentro. Então, eu vou pesando o meu sistema, vamos dizer assim. Então, eu tenho o peso original dele. Eu vou colocando molécula, ele vai pesando mais, eu sei que tem mais gás ali dentro. E é basicamente isso. Então, isso que a gente vai querer fazer, estudar essa isoterma de adsorção, então a gente vai variar a pressão e ver quanto de molécula que vai caber dentro da silicalita. E para fazer isso, a gente vai, como o professor já adiantou para vocês ontem, então vai precisar da colaboração de todo mundo, onde cada aluno vai, cada um de vocês, né, vai estudar, então, um potencial químico aqui no caso. O que seria esse potencial químico? Esse potencial químico, na verdade, é uma pressão. Então, como que a gente vai fazer, né? A gente vai ter o nosso sistema, então, que a gente vai ter 3 tipos de movimento que a gente vai poder fazer do metano. A minha estrutura da minha zeólita, ela vai ficar fixa, o silicalita. Eu vou só variar o metano ali dentro. E o metano, o que eu vou poder fazer? Então, eu vou poder pegar uma molécula de metano, eu vou poder transladar, eu vou poder inserir e remover moléculas de metano. Então, são esses 3 tipos de movimento que a gente vai fazer na nossa simulação. E a ideia, então, por que eu falei que cada um vai simular num potencial químico? É porque o potencial químico está associado, então, à pressão do reservatório. Então, experimentalmente, o que a gente mede, então, é o quanto que cabe de um gás a uma determinada pressão, né? Quanto de gás entrou, né, no caso, de uma determinada pressão. E na simulação, o que a gente tem? A gente tem, para um determinado potencial químico, o quanto que coube do gás, quanto que entrou de gás dentro da minha estrutura. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer, então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai medir, então, para um determinado potencial químico, qual que é a minha pressão associada, então, qual que eu tenho um reservatório, né, com esse potencial químico, qual que é a pressão desse reservatório, e daí eu vou fazer a simulação, então, absorvendo, então, moléculas de metano dentro do meu material para esse mesmo potencial químico, e daí eu vou ter uma quantidade de material absorvido dentro do meu material para esse potencial químico, e depois, então, eu consigo mapear. Esse potencial químico, na verdade, é correspondente a uma certa pressão, de modo que a gente vai ter, então, a curva
como aquela experimental que eu mostrei antes para vocês. Então, do tanto de gás que foi absorvido dentro do meu sistema em função da pressão. Então, falando só mais um pouquinho agora do Cassandra, né? Então, no LAMMPS, vocês viram no último tutorial, né? Que vocês precisam, então, de 2 tipos de informação, 2 tipos de arquivo. Na verdade, você pode colocar tudo num só, mas é conveniente separar em 2. Um que seria, então, a topologia. Essa topologia vai trazer, então, para vocês a informação das posições dos meus átomos e de como esses átomos estão interagindo, né? Então, qual que é o meu potencial de interação, o meu campo de força. E vou ter também um arquivo de controle, né? Um arquivo de entrada, que lá no LAMMPS ele vai fazer, então, ele vai controlar qual que é o ensemble que eu estou simulando, ele vai controlar qual que é o tamanho da minha caixa. Naquele caso, no tutorial anterior, a gente replicou, né, a nossa unidade diversas vezes através dele. A gente vai dizer quais propriedades a gente quer calcular. Então, o que a gente vai ter agora no Cassandra, aqui nesse software de Monte Carlo, é algo muito parecido. Então, a gente vai precisar, então, também de uma topologia de um arquivo de entrada, e essa topologia, hoje, a gente vai construir ela, então, baseado num arquivo de estrutura, que é um arquivo PDB, esse PDB é uma abreviação para Protein Data Bank. Então, baseado no arquivo de estrutura PDB, a gente vai usar esse script mcfgen do Cassandra para gerar o meu arquivo de topologia. Ele chama mcfgen porque a minha topologia tem essa terminação, esse MCF é a extensão dela. E a gente vai gerar, então, essa topologia baseado na nossa estrutura. Então, a gente vai fazer bem passo a passo, desde o começo mesmo, pegando a estrutura do material que eu quero estudar e construindo os meus arquivos para simulação. E o arquivo de controle que a gente vai usar de entrada está disponível lá no GitHub, lá na página do tutorial que a gente vai ver hoje. Um template dele, pelo menos. Então, isso aqui é do manual do Cassandra, como é um workflow para fazer uma simulação, então, com o Cassandra. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é desenhar, então, a nossa molécula de interesse. Aqui, nesse caso, a gente não vai nem desenhar, porque só o metano é só um átomo, então vai ser bem simples. E no caso da silicarita, a gente já vai pegar um desenho pronto, né, uma estrutura pronta. Daí a gente vai pegar, então, o nosso PDB, e daí a gente vai executar, então, esse mcfgen para gerar a minha topologia. E daí eu vou preencher, então, quais são os meus parâmetros de interação num arquivo intermediário, que é esse arquivo .ff, isso vai ficar mais claro na hora que a gente vai fazendo, e vai rodar de novo o script para pegar, então, a minha topologia final já com todos os parâmetros de interação. Daí eu vou preparar, então, um arquivo de input e daí rodar a minha simulação. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, acho que é isso, pessoal, da parte aqui. Acho que algumas coisas vão ficar um pouco mais claras quando a gente estiver botando a mão na massa mesmo, né, agora na parte do tutorial. Então, não sei se alguém de vocês vai querer acompanhar ou não, né, o tutorial enquanto eu vou fazendo com vocês. Se alguém quiser ir fazendo junto, eu vou dar uma pausinha aqui para beber uma água, que eu falo muito rápido, e com esse calor também tá matando. E também para vocês, se alguém quiser ligar a máquina virtual para ir acompanhando, dar uns minutinhos se o Caetano achar que tá tudo bem, daí depois a gente volta com o tutorial. Henrique, muito obrigado. Eu vou estar parando aqui a gravação e a gente retoma com o laboratório em si. Eu só queria